Bom dia, Ricardo Leão, mais uma vez para uma nova crónica aqui em Loures. Ricardo Leão, que temas nos traz hoje para abordarmos nesta sua crónica? António, muito bom dia mais uma vez, agradecer mais uma vez a colaboração que tem tido. E de facto hoje traria aqui dois assuntos. Por razões óbvias, nós estamos agora a fazer um ano de mandato autárquico, as eleições foram em dia 1 de outubro, portanto estamos precisamente a fazer um ano de mandato, mas desde as eleições autárquicas, porque o mandato só se iniciou um bocadinho mais tarde, lá para novembro. De qualquer forma, há um ano foram as eleições autárquicas, foi em outubro de 2017. E, portanto, dizer que, na sequência deste primeiro ano de mandato, qualquer partido da oposição queira fazer um balanço sério sobre este ano de mandato da CDU à frente da Câmara Municipal de Loures, o Presidente Brandão Soares antecipou-se e fez esse balanço, neste caso aos partidos da oposição. No que respeita ao PS, é claramente um claro balanço que o Sr. Presidente Brandão Soares se antecipou ao fazer este rejuvenescimento ou revitalização do Executivo Municipal. E eu digo isto porque, de facto, é um reconhecimento por parte do próprio Bernardino Soares daquilo que nós há algum tempo já andávamos a dizer. Este primeiro ano de mandato autárquico, de uma forma muito simples, porque estávamos aqui muito tempo, mas de uma forma muito simples e, na minha opinião, caracterizou-se por uma coisa que eu acho que é um perigo e um erro político. Se a função de autarca, de Presidente de Câmara ou de vereador, o principal propósito de um Presidente de Câmara ou de um vereador é a proximidade que tem que ter com os seus eleitores. Portanto, é um esforço diário de aproximação e de presença do autarca perante a população do seu concelho. E é isso que neste primeiro ano, a mim me surpreendeu pela negativa o afastamento que quer o Presidente da Câmara, quer os vereadores tiveram da população. E isso sentia-se no dia a dia, sente-se quando se anda pelas freguesias e se pergunta às pessoas se o Presidente da Câmara ou os vereadores têm vindo à freguesia A, B, C ou D, e as pessoas dizem que não, que o Presidente da Câmara e os vereadores não têm ido a essas freguesias. E, de facto, na minha opinião, caracterizou-se essencialmente este ano por esse afastamento, por essa gestão amorfa, eu diria mesmo um acomodar ao lugar, que é, digamos, surpreendente do meu ponto de vista negativo, tendo em conta que temos um ano de mandato. Portanto, o primeiro ano de mandato é aquele ano que é pautado pela dinâmica, pela motivação, pelo dinamismo de querer fazer. E em qualquer primeiro ano de mandato, seja de qualquer partido. E o que é facto é que, neste caso em concreto, o primeiro mandato foi pautado por uma política de afastamento, de acomodamento, de estar acomodado ao lugar numa clara visão amorfa e falta de visão para o Conselho, que me preocupa bastante enquanto munícipe, mas enquanto político, enquanto Presidente do PS, não é nada que me espantasse, porque já vinha do passado essa política, de alguma forma, de falta de visão relativamente ao Conselho. Isso foi, de facto, como eu disse, bem exemplificado pela tomada de posição que o Bernardino Soares teve agora recentemente ao remodelar completamente o Executivo. Aliás, foram 50%, foi metade dos vereadores foram tirados do lugar. Portanto, nos 4 vereadores eleitos, ou seja, a população votou em 4 eleitos para o município de Loures e hoje metade da variação que vai governar em princípio o município durante os próximos 3 anos não foram aqueles a que a população votou. Não foram aqueles que a população votou. Aliás, há um dos vereadores que, para ter sido eleito com voto direto, seria necessário uma maioria absoluta muito grande da CDU para que pudesse, de alguma forma, exercer funções. E eu, com isto, quero dizer aqui uma coisa. Eu não estou a colocar a legitimidade democrática, nem política, que o Bernardino Soares, como Presidente da Câmara, tem para fazer alterações que entender. Não é aí, não estou a fazer, nem estou a tirar. Existe toda a legitimidade política e democrática. Agora, como decisão política que foi,
cabe aos partidos políticos poderem tecer as suas opiniões, era o que faltava se não pudéssemos tecer as nossas opiniões. E, portanto, a minha opinião relativamente a isto é um reconhecimento de facto, se calhar a lista foi mal feita. Porque nem um ano de mandato ainda se concretizou, já houve esta alteração de monta, tão profunda quanto esta, mas que depois, se formos ver ao pormenor, ficamos ainda com muito mais dúvidas. O Presidente Brandão Soares diz que isto foi por uma questão de revitalização. Eu acho que o termo foi, o Brandão Soares, acho que foi um termo que de alguma forma foi infeliz na utilização desse termo, porque revitalizar algo que ele fez nem há um ano, ou seja, a lista com que ele apresentou ao eleitorado, era a lista do qual pensamos nós, quem faz as listas, eu, por exemplo, eu fiz minha lista para a Assembleia Municipal e fui eu que escolhi a minha lista. Se ele escolheu a lista dele e passado um ano, melhor, nem um ano, tem necessidade de os mandar embora e de ir buscar outros, é porque se calhar não fez com o devido cuidado a lista com que se apresentou ao eleitorado do Conselho de Louros, e isso é matéria preocupante. Em segundo lugar, o termo foi infeliz também, porque eu acho que revitalizar era de facto uma mudança e um afastamento na prática dessas pessoas. Porque quando ele diz que quer revitalizar e tira uma vereadora, a Maria Eugénia, e tira um vereador, o António Pombinho, espera-se que haja um afastamento. Quando há uma revitalização, há um afastamento. Mas não. O que na prática depois, quando se vai esmiuçar esta revitalização ou este rejuvenescimento, na prática é o quê? Isto as pessoas é que têm que saber, porque isto não tem sido divulgado. O vereador, que era o vereador António Pombinho, do qual eu pessoalmente me espanta, por quem eu tenho uma estima pessoal e um reconhecimento da capacidade profissional, técnica, que o vereador António Pombinho tinha relativamente às matérias, nomeadamente para as atividades económicas, que era uma pessoa muito conceituada e muito querida, especialmente aqui na freguesia de Louros. Portanto, foi com espanto que eu vejo um vereador como António Pombinho sair da variação, portanto, ser demitido da variação, ser substituído, mas pelo atual chefe de gabinete do Presidente da Câmara. Ou seja, o atual chefe de gabinete do Presidente da Câmara vai para vereador, para o lugar do António Pombinho. O António Pombinho sai de vereador e vai para chefe de gabinete do Presidente da Câmara. Isto, na prática, não percebo muito bem aqui o rejuvenescimento ou a revitalização. Mas vamos a outro caso. A revitalização do quê? Foi, portanto, na prática, um chefe de gabinete passa a vereador e o vereador passa para chefe de gabinete. Isso é revitalização? Não tenho as minhas sérias dúvidas. Mas depois vamos ao segundo membro. O segundo vereador que acabou por assumir funções era o adjunto do Presidente da Câmara. Portanto, uma revitalização onde um adjunto do Presidente da Câmara passa a vereador. Será esse o termo de revitalização em concreto? Eu acho que o Sr. Presidente Brandão Soares devia ser mais sincero para com os municípios do Conselho de Louros. Tem toda a legitimidade de poder fazer as alterações que entender. O que eu, de alguma forma, critico é a falta de sinceridade e de frontalidade para com os municípios que depositaram o voto na CDU para governar o Conselho de Louros. Ao alterar profundamente toda uma lista executiva do qual os municípios pronunciaram, cabia, neste caso, ao Presidente da Câmara ter uma palavra mais frontal, mais sincera e não usar um termo de rejuvenescimento e revitalização, que pelo aquilo que expus, não é nada de revitalização e não é nada de rejuvenescimento. É outra coisa qualquer, mas que cabe ao Presidente da Câmara ter essa sinceridade e essa frontalidade para com os municípios que o elegeram. Acho que essa postura lhe fazia bem e está a fazer falta. Em segundo lugar, falar sobre o orçamento. O orçamento municipal para 2019, iniciámos agora recentemente as negociações entre, neste caso, a Câmara Municipal e o PS. O PS foi claro. E, portanto, nós temos de ser frontais, temos de ser sinceros e não andarmos aqui com jogos como andámos aqui nos últimos 6 meses com a questão da água dos CIMAR, com os joguinhos políticos, e o que é facto é que as pessoas continuaram esses 6 meses a pagar o que não deviam pagar por uma deliberação política que houve, e portanto deixemos desses jogos.
o Presidente Bernardino Soares tem que ter a capacidade de negociar, tem que ter a humildade suficiente para reconhecer que outros partidos têm uma opinião diferente da dele. Tem que ter a humildade para reconhecer que a população do Conselho de Louros não lhe deu uma maioria absoluta. Tem que ter a humildade suficiente para reconhecer que, neste caso, o Partido Socialista e o PSD, falará por ele, mas também, elegeram vereadores nesta Câmara Municipal. Tem uma responsabilidade autárquica para com os seus eleitores também, que confiaram no seu programa eleitoral. Quando ouvimos dizer o Bernardino Soares que quem ganhou o município de Louros é quem deve, de alguma forma, apresentar as propostas, como já ouvi o Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Paulo Piteira, a dizer isso mesmo, que quem ganhou a Câmara foi CDU, portanto é CDU que tem que apresentar propostas, escondendo ali um bocadinho uma falta de sentido democrático da coisa. O que eu digo é isto: o PS elegeu os mesmos vereadores que a CDU para a Câmara Municipal de Louros. Os vereadores que a CDU elegeu foram os mesmos vereadores, em igual número que o PS elegeu para a Câmara. O PS tem a idêntica responsabilidade em fazer vingar também o seu programa eleitoral, porque foi sufragado, quase, digamos, na mesma medida do que o da CDU foi. E é esse sentimento que o PS não o perdeu e nem o vai perder durante este mandato. Com uma diferença relativamente ao PSD neste caso. É que o PS acha que quem ganha governa. E ninguém aqui anda à procura de fazer cair câmaras, ou de fazer cair isto, ou fazer aquilo. Isto é para já, estamos todos frontais. Quem ganha, governa. Mas governa nas condições que os munícipes deram para a governação deste Conselho. E eu tenho dito variíssimas vezes, se o PS e o António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, têm provado a um país que durante estes 3 anos conseguiu governar um país fazendo pontos e diálogos e negociações com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Porque só assim é que se conseguia governar, porque foi assim que o xadrez político, a população assim o montou. Então o Presidente Bernardino Soares não consegue governar uma Câmara, tendo agora um exemplo claro de que o Primeiro-Ministro, o António Costa, consegue governar um país, fazendo pontos com o PC e com o Bloco de Esquerda, um país. O Bernardino Soares não consegue fazer isso aqui no Conselho de Louros. O Presidente Bernardino Soares só consegue governar com maiorias absolutas. Não tem a humildade suficiente para negociar com os restantes partidos. Não tem a humildade para reconhecer que os restantes partidos também têm ideias, também têm opiniões e também têm que prestar contas à população. Não tem humildade suficiente para reconhecer que, neste caso, o PS tem um conjunto de eleitorado que sufragou o seu programa eleitoral, do qual tem que ir prestar contas. Que eu acho que é assim que um autarca deve de ser, que é assim que um político deve de ser. E a negociação para o próximo orçamento municipal existiu, sentámos, e de uma forma muito clara e muito franca, o PS não exigiu mundos e fundos. O PS o que exigiu foi o cumprimento de algumas coisas que acha que no programa eleitoral que estavam contempladas deviam estar incluídos no próximo orçamento municipal. E não vale a pena fazermos o jogo da vitimização. Esse jogo da vitimização não serve. A população não gosta desse jogo da vitimização. E, portanto, temos que ser responsáveis e temos que olhar para os problemas de frente, reconhecendo uma coisa, que é: eu não posso fazer cumprir o meu programa eleitoral na íntegra porque não ganhei as eleições. Mas mesmo que eu tivesse ganho as eleições, teria que sempre fazer um processo negocial. Só enriquece os orçamentos de uma Câmara, ou seja, do que for, de uma junta, se nós conseguirmos recolher opiniões dos outros partidos. Só enriquece, neste caso, até o próprio partido que governa quer a junta, quer a Câmara, mas quem se a ganhar é a população. E é isso que eu acho que o Presidente Bernardino Soares tem que reconhecer. Que quando o PS lhe diz que uma das duas linhas orientadoras, para o orçamento do próximo ano, se cinge numa questão tão concreta quanto esta, que é mais e melhores condições para as juntas de freguesia fazerem algo que eu acho que a população já reconheceu, que está a ser mal feito, e que infelizmente o Bernardino Soares ainda não reconheceu
que não tem capacidade para o fazer. E refiro-me, lavagem dos contentores, recolha dos monos. A população já viu que, neste caso, o Brani Soares e o Simar não têm condições para fazer um bom trabalho. O PS, de forma responsável, o que fez foi isto: deem as condições e os meios necessários às juntas de freguesia, neste caso as do PS reivindicam isso, se as outras quiserem, melhor ainda, que deem as condições para que esse serviço degradante como está possa ser feito. Aliás, o PS aqui podia ter tido uma postura que era lançar aí uma série de propagandas, dizer isto não é da responsabilidade das juntas de freguesia, isto é da responsabilidade da Câmara e dos CIMAR. Mas no tempo em que nós hoje vivemos, é isso que interessa às pessoas. Isso resolvia o problema das pessoas. Isso não resolvia o problema das pessoas. O que resolve o problema das pessoas é o Partido Socialista, num ato de responsabilidade, chegar-se ao pé do Brani Soares como chegou e disse: não conseguem, já deram provas que não conseguem fazer isto. Nós estamos cá, as nossas juntas de freguesia estão cá para ajudar. Pouco ganhamos de dizer aos nossos fregueses que isso não é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade da Câmara. O que é que ganhamos com isso? Zero. Portanto, se essa negociação ou se essa linha de exigência do PS é pedir demais, eu acho que não. Eu acho que se o Simar e o Brani Soares não iam ao encontro desta nossa pretensão, ficará muito mal na foto. Mas isso não é um problema meu. Outra questão tem que ver com outra matéria, tem que ver com as juntas de freguesia também. Não é as juntas de freguesia estão disponíveis para receber outro tipo de competências. Nós estamos disponíveis. E, portanto, há uma linha que diz respeito às juntas de freguesia, porque o PS já provou e vai provar ainda mais que, para nós, a proximidade é importante na resolução das questões, daí que nós somos defensores da descentralização de competências do Governo para as autarquias locais, mas somos tão defensores da proximidade que essa descentralização não deve chegar só à Câmara, deve ir até mais abaixo. Porque quem está mais próximo das pessoas é quem na prática conhece melhor os problemas. As pessoas vão bater à porta de quem? São das juntas de freguesia onde elas vão bater, em primeiro lugar, à porta. Se as juntas estiverem com mais capacidade e com mais meios, mais facilmente resolvem o problema das pessoas. E é dentro desse espírito que eu acho que o próximo Orçamento Municipal da Câmara devia acompanhar esta linha de descentralização e de aproximação do eleitor para com o eleito através das juntas de freguesia do nosso Conselho. Vamos ver como é que isto acaba. Se de facto o Presidente Brani Soares está ou não está do lado daqueles que defendem uma maior proximidade, uma maior descentralização, ao fim e ao cabo, aqueles que defendem a democracia. Porque um Presidente de Junta do PS, ao estar a querer mais competências, está a correr riscos. Porque passam a saber que é ele que é o responsável. Mas isso é que é reforçar a democracia. Porque as pessoas todos os dias lhe podem apontar o dedo. Lhe podem dizer: olha, agora você é responsável por isto. E apontam o dedo. Isso é reforço da democracia. E como eu sou um defensor acérrimo da democracia, sou um acérrimo defensor da descentralização de competências. Porque um autarca com mais responsabilidades é aquele que corre mais riscos, mas é aquele que mais vontade tem para resolver e que mais condições tem para resolver o problema das pessoas, mas é aquele que mais facilmente lhe pode ser apontado o dedo por incapacidade e por não ter resolvido, e as pessoas têm de 4 em 4 anos a possibilidade deste ou daquele. Isso é que é reforço da democracia. Em segundo lugar, a segunda linha que nós apresentámos como, digamos, para o Orçamento Municipal do próximo ano, isto com toda a frontalidade, porque eu antevejo aí algumas vitimizações, do quais eu não vou dar para esse peditório. Algumas vitimizações que têm que ver com o seguinte: o IMI. O IMI, quando nós viabilizámos, o PS viabilizou o orçamento do ano passado, através da abstenção, houve um acordo tácito entre o PS e o Bernardino Soares de que o IMI ia tendo descidas proporcionais ao longo deste mandato. Falámos disso, a nossa reunião de negociação, em princípio tudo estará em condições. A questão aqui
preocupante que surgir é a questão do IRS. Portanto, o PS vai, digamos, acompanhar e ir ao encontro do seu programa eleitoral, que é uma descida do IRS. Uma descida gradual. Estamos a falar aqui neste caso, está no máximo 5 e passar para 4,5. Se há, digamos, taxa e imposto que tem um efeito direto nas pessoas, é o IRS. O município de Louros é dos municípios do país que continua, é dos poucos municípios do país que continua com a taxa máxima. Eu acho que daríamos um excelente sinal à população do Concelho de Louros se conseguíssemos reduzir esta taxa do IRS de 5 para 4,5, de alguma forma desafogando e ir ao encontro, não só das boas práticas que os outros municípios têm tido, e contrariando, digamos, aquilo que eu acho que é até uma fotografia negativa no nosso Concelho, que é termos dos concelhos temos a taxa mais alta a nível do IRS, com o efeito direto que isso traz à carteira das pessoas. E, portanto, não vai fugir muito disto. Se isto é ser radical, se isto é estar a impor algo do qual a Câmara passa a ser ingovernável, lá está. Para esse critério de vitimização, eu não vou dar. Portanto, há aqui dois princípios e termino com isto. O Partido Socialista foi, é e será um partido responsável. Quem ganha, governa. Mas governa nas condições que a população quis. E a população que quis foi que o Bernardino Soares tivesse a capacidade de poder dialogar e de poder fazer as pontes. O PS está disponível para fazer essas pontes e esses diálogos. E não foi necessário, como muitos apontavam, termos pelouros na Câmara. Muitos estavam à espera que o PS só consegue fazer negociar com seja o que for, se tiver pelouros na Câmara, ou se estiver nas empresas municipais, ou se tiverem uns empregos e umas avanças, seja o que for. Com toda a frontalidade. Este mandato queremos mostrar às pessoas, tal como fizemos no passado, no anterior mandato, é que não é pelo facto de não termos aceito pelouros, não termos aceito empregos, não termos aceito um conjunto de outras coisas que outros, porventura, nas condições onde nós estávamos, aceitariam, é para mostrar às pessoas que nós somos responsáveis, quem ganha governa, mas temos de ter a liberdade de atuação para irmos ao encontro daqueles que a nós também depositaram a sua confiança. O pior que pode acontecer é um partido que mereceu uma base eleitoral forte, como tivemos, neste caso aqui no Concelho de Louros, tivemos a pouco de vencer a Câmara de Louros. O pior que pode acontecer é esse partido defraudar a confiança desses que depositaram a confiança, neste caso, no PS. Esses que depositaram, esses 20 e tal mil pessoas que depositaram o voto no PS para a Câmara Municipal de Louros, esses nós não os vamos defraudar. Vamos tentar, dentro das nossas condições, com a tal liberdade, autonomia e independência, por não termos aceito pelouros, por estarmos livres de pensamento na nossa atuação, vamos ao encontro do nosso programa eleitoral e vamos ao encontro daqueles que a nós depositaram a confiança. E isso nós não vamos abdicar por nada deste mundo. E pronto, encontramos-nos cá. Depois, para o próximo mês, teremos a oportunidade para falar sobre outros assuntos, nomeadamente outra matéria que eu acho que é importante, que é o tal pacote de descentralização do poder central para os municípios, que já estão a sair os tais decretos regulamentares em Catatúpula, e vamos com certeza ter a oportunidade para nos mostrarmos melhor sobre essa matéria. Obrigado. Ok, obrigado. Bom dia. Obrigado.